Então, olá, no ano a gente vai continuar nossa aula de geopolítica, agora tratando do Oriente Médio, que agora, nesse contexto de nova ordem mundial, nesse contexto das últimas 3, 4 décadas, é a região geopolítica mais importante do mundo. E até no título ele traz aqui antigas e novas tensões. A gente consegue associar essas antigas questões, principalmente essas antigas tensões, à relação religiosa, os conflitos religiosos ali, e as novas, principalmente relacionadas aí à exploração de petróleo, aos interesses que o Ocidente tem no petróleo da região e a atuação de alguns grupos terroristas, como o ISIS, o Estado Islâmico, ou mesmo a Al-Qaeda. Então, o Iraque tem um papel importantíssimo. No contexto de Guerra Fria, houve a guerra entre Irã e Iraque, onde o Iraque fazia um papel de atender interesses ocidentais, e agora, no contexto de nova ordem mundial, houve a invasão do Iraque ali no Kuwait e inverteu-se a situação. O Iraque vem a se tornar um foco de interesses do Ocidente, mas como um inimigo. E aí há uma coalizão da OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, uma coalizão do Ocidente invadindo o Iraque naquilo que a gente conhece como Guerra do Golfo. Em teoria, para defender o Kuwait aqui, mas a gente sabe que não. A gente sabe que o real interesse ali no contexto era de controlar os dutos de escoamento de petróleo ali do Oriente Médio. Já no início agora do século XXI, no contexto de 2003, após ali os atentados do 11 de setembro, da questão do conflito contra a Al-Qaeda no Afeganistão, os Estados Unidos de novo invadem o Iraque, afirmando haverem aí armas de distribuição em massa que nunca foram achadas no país, e que a gente sabe que foi um grande interesse econômico, tanto de construção civil quanto de exploração de petróleo, invadir, destruir o país e ocupá-lo, depois reconstruí-lo. Foi uma grande jogada econômica e geopolítica dos Estados Unidos. O Irã é outra dinâmica. O Irã é um país que se difere etnicamente do resto do Oriente Médio ali, porque ele é um país que a etnia são persas, é uma população que está muito mais próxima do europeu etnicamente, até linguisticamente, do que com o resto dos árabes, porém é uma população islâmica. É um dos maiores países do Oriente Médio, tanto em população quanto em área, e está entre os maiores produtores de petróleo do mundo, é o quarto maior. Então também foi interesse do Ocidente por muito tempo, foi um grande foco de interesse a exploração de petróleo no Irã, e após a Revolução Islâmica, o Irã se tornar uma teocracia, um país onde quem manda é a religião Islã. O Irã expulsou as empresas norte-americanas que atuavam no país, e isso gerou inúmeros conflitos. O Irã passou a também pesquisar tecnologia nuclear, foi embargado economicamente pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, e os conflitos, a tensão geopolítica entre o Irã e o Ocidente é muito grande. Lembrando que o Irã é um inimigo declarado da Arábia Saudita, país de maioria sunita, enquanto a maioria islâmica do Irã é xiita, e a Arábia Saudita atende os interesses ocidentais. Então esse é um caldeirão geopolítico pronto para estourar um grande conflito ali na região. Na década de 50, o governo iraniano e estadunidense desenvolveram o programa Átomos pela Paz, que tinha como principal objetivo levar o país asiático ao desenvolvimento de um programa de energia nuclear. Então, quem levou a tecnologia nuclear para lá foram os Estados Unidos, na época que os Estados Unidos utilizavam o Irã como parque de exploração de petróleo. A partir do momento que o Irã tirou os Estados Unidos da jogada, os Estados Unidos afirmam que hoje o Irã trabalha com energia nuclear não só para fins de energia pacíficos, mas para a produção de bombas atômicas. Aqui, a conflituosa questão nuclear entre Irã e Estados Unidos se expressa no mural na capital do país, em Teherã, na Estátua da Liberdade com uma caveira. Então, existe toda uma tensão de litígio, uma tensão geopolítica entre Estados Unidos e Irã por essa questão nuclear. E a gente tem o Afeganistão também, que foi invadido pelos Estados Unidos
em 2001, mas é interessante voltar um pouco no tempo, né? Porque o grupo fundamentalista, né, os talibãs, fundamentalistas se refere a um grupo que crê na interpretação literal, né? No caso deles, a interpretação literal do Corão. Dessa forma, existem grupos fundamentalistas em diversas religiões. Infelizmente, até no Brasil, no contexto de 2020, a gente tem um forte fundamentalismo religioso cometendo absurdos, né? E esse grupo fundamentalista do Talibã, num primeiro momento, eles foram apoiados pelos Estados Unidos, lá no contexto da invasão da União Soviética no Afeganistão. O Talibã foi apoiado pelos Estados Unidos, foram armados, treinados. Aí tiraram, né, a União Soviética ali do território e assumiram o país. E aí, no contexto do 11 de setembro, o Talibã apoiando a Al-Qaeda, o grupo terrorista da Al-Qaeda, resguardando esses terroristas do seu país, né, foram invadidos. Né, o país, o Afeganistão, foi invadido pelos Estados Unidos como represália aos ataques do 11 de setembro. E aí o Afeganistão ficou ocupado, né, o Talibã foi derrotado, foram tirados do poder e o Afeganistão ficou ocupado, né, praticamente pelos próximos 13 anos ali. As operações da OTAN se encerraram oficialmente em 2014. Na atualidade, a tensão no país ainda permanece elevada por conta da rearticulação dos talibãs nas regiões de fronteira com o Paquistão. Né, a boa parte do Talibã fugiu para o Paquistão. Aqui a gente está mostrando foto, né, de crianças afegãs ajudando seus pais a fabricar tijolos. Né, situação terrível, miserável. Né, o Afeganistão como um país que está aí há praticamente um século em guerra. Beleza, galera? A gente já continua geopolítica do Oriente Médio na próxima aula.